Fala galera, beleza? Bom, vocês devem estar aí acompanhando, né, esses problemas aí, né, que o Irã e os Estados Unidos estão tendo aí outra vez. Isso daí não é novidade nenhuma, né, para quem acompanha aí esse problema entre os dois países. Vejam bem, já tem muita especulação aí pela internet de que vai ter a Terceira Guerra Mundial. Gente, não, sinceramente, não vamos ser ingênuos, né? Não vai ter terceira guerra mundial, coisa nenhuma por causa disso, nem vai ter guerra entre Irã e Estados Unidos. Isso daí trata-se de uma estratégia, né, que esses países têm simplesmente para poder aumentar o preço do barril de petróleo através dos conflitos ali, né? Todo mundo sabe que uma guerra entre Irã e Estados Unidos, vamos colocar hoje aí que o barril de petróleo esteja na casa dos 60, 70 dólares. Após um ano de guerra entre esses dois países, um barril de petróleo pode vir a custar aí 150, 200 dólares de repente, né? Então, tem alguns analistas aí, né, iranianos que estão torcendo para que as tensões ali elas prevaleçam ali por 1 ou 2 meses, quando nesse exato momento eles estarão lucrando centenas de milhares de dólares. Por quê? O Irã todos os dias eles exportam ali, eu acho que mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia, bruto. Então, vocês devem imaginar que se tem uma tensão ali no Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irã por 2, sei lá, de repente 3 meses, o que eles vão lucrar a mais com essas tensões aí, o que isso daí vai agregar em termos de valor por barril de petróleo, não está escrito, amigo. Então eu não acho que vai ter guerra. Há 7 meses atrás os Estados Unidos aí eles vieram recebendo dia após dia aí diversas agressões pelo Irã, né? Vinha navio ali petrolífero trazendo petróleo, se eu não me engano, do Paquistão, rumo aos Estados Unidos. Eles iam lá e afundavam os navios, né? E os Estados Unidos ia dar uma resposta. O Donald Trump aí, ele cancelou o ataque aéreo que eles iriam desferir ali contra o Irã, quase que nos últimos minutos, né? E deixou isso quieto. Daí, 7 meses depois, os Estados Unidos ali recebe, eles falam assim, bom, aqueles trouxas ali não responderam ao ataque, então vamos fazer outro. Vai lá e atinge a embaixada ali norte-americana. Daí os americanos, quando eles vão e faz algum ataque ali para simplesmente um ataque de retaliação para dar o troco, todo mundo acha que vai ter a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, o Irã pode atacar navios que trazem petróleo lá do Oriente Médio para os Estados Unidos todos os dias. Eles podem atacar drones, né? Equivalente a um valor de 130 milhões de dólares. Eles podem atacar, derrubar. Eles podem atacar a embaixada norte-americana. Só que quando os americanos vão lá e dão sua resposta, todo mundo acha que vai ter a Terceira Guerra Mundial. A China e o Japão são grandes importadores de petróleo, certo? Vocês devem imaginar que a China e o Japão não estão preparados para esse aumento do preço do barril de petróleo que pode se consolidar se a guerra realmente acontecer. Então eu acho assim que os ataques dos Estados Unidos não vão passar de ataques rasos para médio.
Eu não acho que o Irã ele quer uma guerra aberta com os Estados Unidos. Tem pessoas que acham que o Donald Trump ele vai fazer uma guerra contra o Irã para se reeleger, e a realidade é que 5% da população norte-americana apoia uma guerra entre o seu país contra o Irã. 95% são a favor de colocar mais sanções políticas ali, econômicas ali contra aquele país, né? De sancionar ele mais do que ele já está, de enforcar ele mais do que já está. Os norte-americanos eles têm um vasto conhecimento, né, experiência com guerras. Eles sabem que uma guerra não custa barato, ela custa muito caro. Para vocês terem uma ideia, o Iraque, que tinha na época apenas 20 milhões de habitantes, os Estados Unidos ali, durante todo o tempo de guerra que teve ali, isso custou quase 4 trilhões de dólares. E a vida de mais de 5.500 soldados norte-americanos. Eu já fiz um vídeo, na época ainda que eu fazia vídeo para o Facebook, né? Retratando que os Estados Unidos vai gastar muito mais do que 4 trilhões de dólares se eles partir para uma guerra contra o Irã. Por quê? O Irã tem, se eu não me engano, 80 milhões de habitantes. Vai fazer parecer uma guerra contra o Iraque lá, um passeio no parque. Vai ser uma guerra violenta. Se no Iraque eles já perderam 5.000 soldados, ali no Irã eles vão perder muito mais, porque o Iraque é uma coisa, o Irã é outra. O Irã é um dos exércitos mais eficientes ali do Oriente Médio. Então eles não estão mexendo com pessoal incompetente, não. Ali o buraco é mais embaixo. Bom, e por último, gente, não tem nenhum mocinho nessa história, né? Ninguém é bom ou ruim. Todos os dois ali são errados, na minha opinião. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Supomos que você nasceu em 1988. Você hoje tem 32 anos de idade. Você nasceu nesse vasto território aí do Oriente Médio. Vamos supor que é nascido no Iraque. De 1988 para 1991, tem 3 anos. Vamos supor que você tem 3 anos de idade. Durante a época ali da Guerra do Golfo, que foi em 91, os Estados Unidos venceu aquela guerra ali, foi uma guerra rápida. Os Estados Unidos venceu aquela guerra ali, e por conta de sanções políticas ali, ele impediu que entrasse medicamento dentro daquele território. Você tem apenas 3 anos de idade. E você acabou vendo ali o seu pai morrer porque os norte-americanos não deixavam entrar medicamentos dentro daquele país ali por conta das sanções políticas severas que eles colocaram ali. E você vê o seu pai morrer com uma doença no coração sem poder ter medicamento para fazer o tratamento daquilo. Beleza, isso daí em 91. Em 2003 tem outra guerra de novo. Você já tem ali, vamos supor que tem uns 15 anos de idade. Vamos supor que você tem ali 15 anos de idade. E acontece outra guerra de novo. Daí nessa guerra, por conta de ataques ali dos americanos, de forma indireta você acaba perdendo a sua mãe também. Sabe, pessoal, esse negócio de vocês assistirem filme, esses filmes da Netflix, que os norte-americanos estão andando pelo Iraque e que as crianças têm ódio e taca pedra, daí aparece um e fala:
Ah, malditos, são uma raça, uma praga mesmo, tem que matar esse povo. Vejam só as pequenas criancinhas, esses demônios aí jogando pedra nos norte-americanos, sempre achando que os norte-americanos são anjos. Estão conseguindo entender a coisa? Então eu acho assim, os Estados Unidos, eles têm uma mania de querer invadir sempre o país dos outros para resolver problemas que não lhes cabem. Não é do interesse deles, né? Lógico, sempre o petróleo, né? O interesse deles é sempre o petróleo. É sempre mover a balança, né? A bolsa, o valor do petróleo, ou roubar também, né? Então eu imagino que todas as crianças aí de 10 anos, ou até mesmo pessoas como eu, de 30, 32 anos, que tem no Oriente Médio hoje, eles estão com sangue nos olhos, né? Eles são totalmente contra os Estados Unidos, por conta desses tipos de coisa aí. Então é complicado, sabe? Não... Se eu acho que vai ter guerra entre um país ou outro, eu não acho que vai ter. Por exemplo, na época da Guerra do Golfo, em 91, várias companhias de aviação, elas vieram entrar em falência, porque naquela época ali, praticamente não podia voar. Se um avião voasse ali perto daquela região, o risco dele ser abatido por uma bateria antiaérea era enorme. Então ficou ali mais ou menos sei lá, um ano, 2 anos no máximo de guerra, mas muitas companhias aí aéreas vieram a falir por conta dessa guerra. As guerras elas custam caro aos contribuintes, eles não querem pagar por isso. As únicas pessoas que lucram com a guerra são as companhias as indústrias bélicas, né, que fabricam armas de guerra, e geralmente nesses conflitos aí são bons para eles porque a venda de armamento é muito grande. Tensões à volta do mundo inteiro são bons para eles porque eles querem lucrar com venda, né? Agora, para os contribuintes, nós que pagamos a guerra, é caro. É caro. Quando teve a guerra Irã e Iraque, que começou em 80, terminou em 88, todos os lados ali eles estavam completamente falidos. Completamente falidos. Começaram a fazer uma pressão muito grande em cima do Saddam Hussein para ele pagar as dívidas. Ele não tinha dinheiro, até pediu que perdoasse a dívida para um país ou outro aí que emprestou dinheiro para fazer a guerra. E, logicamente, eles não perdoando a dívida e fazendo pressão, de 88 a 1990, ele foi obrigado a invadir o Kuwait, começando então uma nova guerra, a Guerra do Golfo de 1991, né? A tempestade no deserto, em busca ali de petróleo, a reivindicar toda aquela terra do Kuwait como sendo do Iraque, para ver se ele conseguia pagar as dívidas dele. Então, não é fácil, a guerra é muito cara. E se acontecer uma guerra lá no Oriente Médio, pode ter certeza que no mesmo dia isso daí vai impactar na economia do nosso país aqui também. No mesmo dia. Até os chineses que têm negócio com o Donald Trump é capaz de pular para trás os negócios aí, porque o preço do barril de petróleo vai subir de uma forma tão violenta, em um ano apenas de guerra, que eles vão drenar recursos de outras áreas, de outros acordos que eles tenham feito aí, para poder conseguir suprir a demanda de petróleo para dentro do seu país. Bom, já está ficando meio estendido aqui o nosso vídeo. Então, beleza, pessoal? Fico por aqui então. Até mais.